Bom dia. Acho que não tem nada que resume a felicidade que é aquele final de semana depois da semana de prova. Apesar de ainda ter minhas provas finais, eu tive umas 2 semanas seguidas aqui de prova todo dia. E agora tá começando o final de semana mais tranquilo, que eu vou gravando aqui. Mas antes de tudo, vamos dar uma arrumada no quarto. Tava pensando em fazer um molho de batata pra substituir o feijão. Acabei de dar aquela almoçada, né? Agora eu vou resolver alguns trabalhos que eu tenho pra resolver pra semana que vem. Segunda-feira eu tenho que entregar um documentário. E o bom desse documentário é que eu tô editando ele, né? Então eu tô aprendendo a editar pra esse vídeo aqui também. E eu também tenho que fazer um trabalho de física.
Acabei de tomar banho aqui e meu plano hoje era ir na leitura para comprar um livro, só que eu ainda não defini qual que eu vou comprar. Aí eu comecei a ler o livro esse ano, só que eu não tenho muito repertório de conteúdo, de autor, então meu principal objetivo quando eu comecei a ler livro esse ano, porque tinha uns 4 anos que eu não nem lia em um livro. O principal objetivo era testar novos livros, novos autores para descobrir qual tipo de livro que eu mais gosto. Além disso, meu plano era ler um livro por mês, mas estamos no mês 7. Isso, no mês 7 eu li 4 livros até hoje. Mas o meu objetivo era testar os autores, testar os livros. Só que teve um livro que eu me interessei bastante, que foi o segundo livro que eu li esse ano, que foi o... Calma aí, que foi o Noites Brancas, que é um baita de um livro. Ele me encantou desde o início, todo o jeito que o Dostoiévski escreve, o jeito que a história se desenrola. E o final dela também, aquele plot twist é inexplicável. Então eu queria comprar livros novos, só que eu também queria continuar lendo um livro desse autor, porque eu vi que dessa mesma ideia ele tem um monte de livro. Aí em relação aos livros que eu li esse ano, o primeiro que eu li foi o Quem é Você, Alaska, que é um baita de um livro. Como eu disse, tinha uns 4, 5 anos que eu não pegava nenhum livro para ler, então eu queria começar com um livro bem tranquilo, mas com história cativante, e eu acho que não tinha outro mais perfeito que esse aqui não. É uma história de um menino, na qual ele vai para uma escola, e ele encontra diversas pessoas, diferentes tipos, diferentes jeitos, e ele encontra essa menina, que é a Alaska, é uma pessoa totalmente enigmática, que nem dá para entender como ela funciona, o que ela tá pensando, entender o que ela tá sentindo naquele momento. Então ela, todo tempo, ela gera dúvida em todo mundo. Eu acredito que até nela mesmo. Só que aí o livro vai se desenrolando e a história é bem tranquila e bem boa. Acho que eu li ele em 2 dias. Inclusive não consegui responder pergunta do labirinto, mas é um baita de um livro. Aí o segundo livro que eu li foi, como eu disse, o Noites Brancas. O terceiro que eu li foi o De Onde Eles Vêm, do Jefferson Tenório, que também é um baita de um livro. Eu só não falo que é o melhor livro que eu li, porque eu acho que Noites Brancas supera, mas eu queria ler de um autor brasileiro, porque todos os livros que eu tinha lido nesse ano eram de autores estrangeiros. Esse é o primeiro de autor brasileiro que eu li, e ele é um livro incrível, onde ele retrata a realidade de um jovem negro na contemporaneidade. Então ele vive todo o sistema, toda a dificuldade, todo o processo, aí mostra como é que é a vida dele, a vida difícil que é a vida dele. O Jefferson Tenório conseguiu escrever uma história totalmente cativante, que deu pra ir seguindo uma linha do início ao fim. Aí eu falei que eu li 4 livros esse ano, né? Eu menti. Eu não terminei o Metamorfose, porque eu li até a página 30 e eu não tava processando não, mas eu tava num momento de semana de prova também. Na semana retrasada que eu comecei a ler ele. Tava num momento de semana de provas, aí eu tava pensando bem pouco também. Acho que é um livro que demanda você tentar entender ele totalmente, e achei bem difícil entender, ainda não concluí ele, mas eu já tava querendo comprar um livro hoje. Acabei de chegar em casa, já troquei de roupa, fui lá na leitura, né? Falei que tava querendo comprar um livro, mas acabei comprando dois. Eu comprei o Memórias do Subsolo, que tinham me indicado. Eu falei que eu queria mudar o autor, mas eu também queria comprar livros na linha do Noites Brancas, do Dostoiévski, né? Aí me indicaram esse Memórias do Subsolo, que também é do Dostoiévski, mas que tem cara de ser um baita de um livro. Eu li a sinopse, né? Um resumo dele, e parece bem bom. Aí o segundo livro que eu comprei foi o A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Eu tava querendo começar a ler livros da Clarice, só que eu não sabia por onde começar, por qual livro começar. Aí me indicaram esse A Hora da Estrela, porque me falam que a linguagem da Clarice, ela não é muito difícil de entender, porém ela é bem profunda. E eu tava querendo ler livros nessa vertente. Antes de finalizar o vídeo, eu não podia deixar de falar o quão bom é o ator Ryan Gosling. Nossa senhora, ele acerta todos os filmes que ele faz. Esse Devoradores de Estrelas que eu assisti agora, que baita de um filme, viu? Eu não entendo muito de Oscar, mas eu acho que é papo de concorrer ao Oscar, tá? Que filmaço.